Está aberta a quarta reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa da quarta legislatura. Sua Excelência, Sr. Presidente, permita-me que, em nome dos senhores deputados, agradeça e enalteça a sua presença neste nosso Parlamento. Esta sua presença é a prova do seu empenho para a necessidade de reforço da cooperação institucional que deve existir entre os nossos órgãos, para juntos trabalharmos para a consolidação da nossa democracia e encontrarmos as melhores soluções para os difíceis problemas que temos e teremos que resolver. Sr. Presidente, pode contar com a nossa cooperação institucional. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a ocasião para também ressaltar a presença neste nosso hemiciclo dos titulares, dos auxiliares do titular do Poder Executivo e de membros da sociedade civil, a quem agradecemos o calor humano e a solidariedade. De seguida, passaremos a aprovar a nossa ordem do dia. De acordo, senhores deputados, de acordo com o número 3 do artigo 115, nas semanas reservadas às reuniões plenárias, se tivermos mais que uma reunião, as ordens do dia dessas reuniões deverão ser aprovadas no início da primeira reunião. Senhores deputados, senhores membros do Executivo, agora tenho a honra de convidar a Sua Excelência o Presidente da República para apresentar a sua mensagem sobre o OGE 2018. Excelência Dr. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional, Excelência Dr. Bonito de Sousa Baltazar Diogo, Vice-Presidente da República, Senhores Presidentes dos grupos parlamentares, Senhores Deputados, dignos magistrados, prezados membros do Executivo, distintos membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Dando cumprimento ao que estabelece a Constituição e a Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado, na função do titular do Poder Executivo, venho submeter a esta magna Casa das Leis a proposta do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2018. Não pretendendo quebrar com uma prática de longos anos em que a mensagem do Presidente da República, titular do Presidente Executivo, é apresentada nesta Casa das Leis por uma entidade em sua representação, entendi neste primeiro ano do meu mandato, excepcionalmente fazê-lo pessoalmente, como sinal de aproximação de dois poderes que, embora distintos, com papéis diferentes, estão obrigados a trabalhar para um fim comum, o de melhor servir Angola e os angolanos. Estou, por isso, ciente da dimensão e da responsabilidade do presente evento. Damos hoje mais um passo no compromisso de dar continuidade ao projeto de edificação de uma grande nação, que tem contado nas suas diversas fases e etapas com a participação firme e incondicional de todo o povo angolano. Estamos comprometidos com o legado político do que somos herdeiros. Por isso, tudo faremos para consolidar a paz e reforçar a democracia. Não pouparemos esforços para reforçar o espírito de tolerância entre os angolanos e fortalecer as instituições do Estado, promovendo a transparência e a responsabilização na gestão da coisa pública.
Sr. Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados. Como todos sabemos, desde o segundo semestre de 2014, a economia angolana vem experimentando um período econômico e financeiro adverso. Tudo começou com a queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Para reduzir os impactos deste choque externo sobre a economia nacional, torna-se necessário adotar medidas corretivas no sentido de garantir a estabilidade macroeconômica do país, restaurar os equilíbrios internos e externos da economia e proteger as reservas internacionais líquidas. As reservas internacionais líquidas são fundamentais para assegurar a solvabilidade externa do país e para que se consiga obter no exterior os bens e serviços que ainda não somos capazes de produzir internamente. Entre estas medidas, constam a continuação da estratégia de redução dos subsídios, com destaque para os da energia elétrica e água, uma política monetária consistente que assegura a redução da inflação e a mudança de paradigma operacional do mercado cambial, permitindo maior liberdade de flutuação do valor da moeda nacional neste mercado. Entre 2013 e 2016, verificou-se em termos nominais uma significativa depreciação do Kwanza, quer no mercado formal como no informal, tendo no mercado formal atingido uma depreciação acumulada de 70% em 2016. Com a depreciação da taxa de câmbio e em presença de uma menor oferta de divisas, enfrentamos em 2016 uma redução considerável do nível da oferta de bens, sobretudo de bens alimentares e de medicamentos. Como resultado desse choque e da conjuntura financeira adversa, a inflação agravou-se acentuadamente. Registrou-se um máximo histórico em dezembro de 2016, quando a taxa de inflação atingiu cerca de 42% em termos acumulados. Por outro lado, a queda das receitas fiscais, derivada dos reduzidos preços do petróleo e do menor crescimento da economia não petrolífera, impôs a necessidade de maior recurso ao endividamento público para a cobertura dos déficits orçamentais. O rácio da dívida sobre o PIB, que estava à volta de 30% em 2013, passou para níveis acima de 60% entre 2016 e 2017. No mercado cambial, apesar da estabilidade da taxa de câmbio de referência desde abril de 2016, persistiu em 2017 a existência de um elevado diferencial entre os mercados primário e o informal de divisas. Este diferencial fez com que ocorresse uma segmentação do mercado cambial com impactos negativos sobre as finanças públicas, sobre a balança de pagamentos e sobre o setor produtivo do país. Embora não tenhamos ainda os dados definitivos sobre o crescimento da economia no ano passado, estima-se que continuaremos a experimentar taxas de crescimento baixas. A este respeito, no setor não petrolífero, devemos sublinhar o fraco desempenho da indústria transformadora, severamente afetada pela escassez de recursos cambiais. No setor petrolífero, a produção petrolífera, incluindo a produção de LNG, foi revista em baixa, passando dos 664,6 milhões de barris ano previstos no OGE de 2017 para 610 milhões de barris ano, segundo dados mais atualizados. Os prognósticos do fecho da economia para o setor petrolífero são de um agravamento do seu desempenho, apresentando uma taxa de crescimento negativa de 0,5%, abaixo do previsto no OGE 2017. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados, com base no quadro macroeconômico que acabei de sintetizar, creio que não restam dúvidas
de que Angola se encontra em situação econômica e financeira desafiante. Esta situação tem a sua gênese na grande dependência da nossa economia à exportação petrolífera. Assim, torna-se inadiável a adoção de medidas de política que promovam um equilíbrio interno e externo da economia do país por via do desenvolvimento do setor privado e da competitividade das empresas nacionais. Com estas preocupações como linhas orientadoras, a proposta do OGE para o ano 2018, que o Executivo submete à aprovação do Parlamento, tem como um dos seus programas o Programa de Estabilização Macroeconômica. O Programa de Estabilização Macroeconômica pretende, entre outros objetivos, proporcionar o fortalecimento das finanças públicas. O mesmo assenta na melhoria da eficiência na execução das despesas públicas, bem como no maior dinamismo na arrecadação de receitas tributárias. O Executivo entende que uma maior robustez do setor fiscal contribuirá decisivamente para a redução da inflação e da necessidade de captação de recursos por parte do Tesouro. Isto possibilitará o aumento do poder de compra das populações e a redução nas taxas de juro de concessão de crédito ao setor privado. Tudo isso terá impactos positivos na geração do emprego e da renda. A consolidação fiscal projetada terá ainda os seguintes fatores decisivos: a adoção da cobrança de impostos segundo o método indiciário para as atividades da economia informal e semiformal, o aumento das taxas de imposto sobre o consumo de bebidas alcoólicas, sobre as casas noturnas e sobre os jogos e lotarias, a otimização do imposto industrial por forma a equilibrar as necessidades fiscais do presente e do futuro, bem como promover a produção e o emprego. Um outro programa de destaque no Orçamento Geral do Estado de 2018 relaciona-se com o Programa para a Reforma do Estado e o reforço da capacidade institucional. Este programa privilegia medidas voltadas para a preparação das condições materiais e humanas, com incidência em 2018, que concorram para a realização de eleições autárquicas no horizonte definido. Dentre estas medidas, sublinho as seguintes: determinar e concretizar as necessidades de recursos das administrações municipais, dotando-as de recursos adequados ao seu funcionamento, de forma autónoma e diretamente relacionada com a sua capacidade de arrecadação. Implementar um sistema fiscal e de prestação de contas adequado às necessidades da administração municipal. Gradualmente, tornar a administração municipal e as autarquias locais, à medida que forem sendo institucionalizadas, em unidades de prestação de serviço público por excelência, o que inclui transferir para elas as principais tarefas no domínio da satisfação das necessidades coletivas essenciais dos cidadãos. Elaborar, implementar e dotar de recursos adequados um programa de reforço das capacidades e competências humanas da administração municipal e das autarquias locais. Um outro programa do Orçamento Geral do Estado de 2018, que gostaria de destacar nesta minha mensagem, é o Programa de Promoção das Exportações e Substituição de Importações. Este programa é um dos pilares fundamentais da estratégia para diversificar a economia nacional, que pode terminar com a dependência do petróleo. O Estado incentivará e adotará uma série de medidas de promoção do desenvolvimento do setor empresarial privado, com especial destaque para as seguintes: explorar as parcerias público-privadas para permitir que, por via do setor privado e numa situação de escassez de recursos públicos, o Estado continue a investir em infraestruturas e na oferta de serviços públicos essenciais. Redimensionar o setor empresarial público, dando grande enfoque à implementação de um programa de privatizações e à dinamização do mercado de capitais. Reduzir os subsídios a preços
fundamentalmente nos setores da energia, água e transportes, ferroviário, marítimo e terrestre, através da revisão das tarifas, salvaguardando sempre os setores mais desfavorecidos da população. Ajustar os principais instrumentos de promoção empresarial e industrial, tais como o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o Programa Angola Invest, o Instituto de Fomento Empresarial e outros, para que seja possível alcançarem-se resultados positivos num contexto de restrições do financiamento. Melhorar a cadeia logística e distribuição ligada às principais regiões agrícolas e às principais indústrias, tanto na ótica do consumo interno como das exportações. Rever os direitos aduaneiros aplicáveis a produtos e equipamentos voltados à produção nacional, como maquinaria e ferramentas associadas à produção industrial e à agricultura, no âmbito da atualização da pauta aduaneira. Criar uma linha de crédito destinada à aquisição de equipamentos e insumos agrícolas para grandes empresas e grupos empresariais. Reduzir a pressão sobre as taxas de juros internas, reorientando a estratégia de endividamento para o mercado exterior. É importante frisar que a estratégia desenhada pelo Executivo para a promoção das exportações e substituição das importações também contempla a simplificação dos processos para o estabelecimento de investidores estrangeiros em solo nacional. Uma das principais medidas neste sentido será a aprovação do Estatuto do Investidor Estrangeiro, que incluirá a definição do regime de concessão de vistos e de autorizações de residência. Será concedida elevada prioridade e apoio ao investimento estrangeiro direto, portador de conhecimento, tecnologia e inovação. A estratégia do Executivo contida no Orçamento Geral do Estado de 2018 contempla igualmente um programa de desenvolvimento local e de combate à pobreza. Tal como no programa de reforma do Estado antes referido, queremos transferir o combate à pobreza para a responsabilidade das administrações municipais e das futuras autarquias locais. Uma das medidas de destaque neste âmbito consiste na afetação direta de rendimentos às famílias mais vulneráveis. Uma forma de fazê-lo será por via da revisão do imposto sobre o rendimento do trabalho, por forma a minorar o esforço fiscal das famílias de baixo rendimento. Numa outra medida, que visa reduzir a parcela dos rendimentos que as famílias de baixa renda despendem com a aquisição de bens de primeira necessidade, o Executivo está a propor a revisão das taxas aduaneiras que incidem sobre esta categoria de bens. Não poderia deixar de mencionar o Programa de Melhoria da Qualidade dos Serviços nos domínios da educação de base e secundária, do ensino superior e da saúde. Vamos dar passos concretos nestes domínios, porque os mesmos constituem a base do desenvolvimento e da prosperidade do nosso país. Sem uma educação de qualidade e acessível a todo o povo angolano, e sem serviços capazes de resolver os problemas básicos das populações no domínio da saúde, não poderemos progredir como queremos no Índice de Desenvolvimento Humano. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados, o Orçamento Geral do Estado para 2018, cujas prioridades acabei de destacar, contempla fluxos globais de receita fiscal de 4.404,2 mil milhões de kwanzas e de despesa fiscal de 5.129 mil milhões de kwanzas, o que correspondem a 18,4% e 21,5% do PIB, respectivamente. Face a este cenário, para a receita e a despesa fiscal, projeta-se um déficit global de 724,7 mil milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 3% do produto interno bruto. Realço que este cenário para o déficit fiscal configura uma nova perspectiva de consolidação fiscal,
O objetivo é a necessidade de remeter as finanças públicas a um caminho que traga o saldo orçamental primário para níveis de superávit acima de 1% do produto interno bruto não petrolífero. Tal cenário reflete a necessidade de ajustamentos contínuos no quadro da despesa, que se traduzam numa maior eficiência do gasto público, na sustentabilidade da dívida pública, em particular, e das finanças públicas no geral. Face a estas projeções, temos boas razões para acreditar que o Orçamento Geral do Estado proposto, tal como está configurado, vai levar as finanças públicas a bom porto. Este Orçamento Geral do Estado constitui efetivamente um instrumento de grande importância, capaz de impulsionar uma trajetória de resolução de grande parte dos problemas que afligem as populações do nosso país. Todos reconhecemos que muitos destes problemas surgiram ou foram agravados pela crise econômica e financeira recente, que reverteu muito dos ganhos obtidos até 2014. Para fazer face a este cenário atual, no âmbito dos indicadores sociais, gostaria de destacar que as despesas previstas pelo Orçamento Geral do Estado de 2018 para o setor social representam 42,4% da despesa fiscal total, excluídas as operações da dívida. Permitam-me reforçar que o peso do setor social no Orçamento Geral do Estado resulta de duas prioridades do Executivo. Por um lado, mitigar os efeitos negativos trazidos pelo choque externo que se abateu sobre a economia nacional. Por outro lado, garantir a operação e manutenção das instituições prestadoras de serviços públicos a crianças e idosos nas áreas da saúde, educação e assistência social. Algumas vozes se levantam referindo que consideram um excesso da despesa com os setores da defesa e segurança. Na verdade, a despesa nestes setores é maioritariamente para pagamento de salários e pensões a pessoal no ativo e na condição de reforma. Dispensar este pessoal da folha de pagamentos destes setores implica que o setor produtivo privado da economia tenha capacidade de absorvê-los, sob pena de se agravar ainda mais a já preocupante situação de desemprego. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados, o nosso futuro dependerá do que fizermos hoje. Os angolanos já deram provas do seu grande valor, vencemos muitos desafios, temos, entretanto, outros ainda por enfrentar. Enquanto não for explorado o grande potencial humano e econômico do nosso país, o nosso povo não experimentará os níveis plenos de prosperidade e bem-estar a que tem direito. Vamos trabalhar na criação do ambiente de negócios que incentiva a produção interna de bens de consumo e de exportação através de uma forte aposta no papel dos investidores privados, nacionais e estrangeiros. Contamos com a iniciativa de todos, mas sobretudo dos filhos da terra, e encorajamos a todos quantos têm avultados recursos no exterior a trazê-los de volta para financiar projetos que com certeza trarão emprego e maior oferta de bens e de serviços. O Executivo está a trabalhar na proposta de lei que vai definir as formas e procedimentos de o fazer em segurança. Não é vergonha assumir que se tem fortunas lá fora. Vergonha é continuar a esconder algo que pode contribuir para minimizar o sofrimento de milhares de compatriotas nossos. Atuemos com honestidade e probidade em prol da defesa do bem comum e do interesse nacional,
construindo assim o país que todos desejamos. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados, a proposta do Orçamento Geral do Estado que estamos a submeter ao Parlamento é a melhor e mais realista que propomos, tendo em conta a real situação econômica e financeira que vivemos nos últimos anos. Apesar disso, com a previsão de receitas e de despesas que ele prevê, este Orçamento Geral do Estado de 2018 será um importante instrumento para acelerar o processo de desenvolvimento do nosso país, garantindo um futuro próspero para todos os angolanos. Viva Angola! Votos de bom trabalho para os senhores deputados. Muito obrigado.